Tem gente que diz que a pior dor é a que vem de quem a gente ama. Eu discordo. A pior dor é a que vem de quem a gente criou. Porque quando um estranho te machuca, você chora e segue. Mas quando o machucado vem de alguém que você carregou dentro de si, que você alimentou com o melhor que tinha, que você ensinou a dar os primeiros passos, essa dor não passa. Ela muda de endereço, sai do peito e vai morar nos ossos. E fica ali, quietinha, te lembrando todos os dias que o amor nem sempre é devolvido na mesma moeda. Me chamo Beatriz de Souza Mendes, tenho 64 anos. E essa história que eu vou contar agora mudou tudo na minha vida. Tudo mesmo. Mudou minha casa, mudou meu endereço, mudou o jeito que eu me olho no espelho de manhã. Se você tiver paciência de ouvir até o final, vai entender por quê. E talvez, só talvez, vai se enxergar em algum pedaço dessa história. Porque o que aconteceu comigo não é raro. É só que a maioria das mulheres que passa por isso não tem coragem de contar. Eu resolvi contar. Era uma quinta-feira de maio. Eu me lembro porque quinta-feira era o dia que eu fazia sopa de legumes para o jantar, e eu tinha acabado de ralar a cenoura quando ouvi os passos do Renato no corredor. Meu filho, Renato, 34 anos, engenheiro civil, casado com Priscila, pai dos meus 2 netos, Pedro, de 9 anos, e Lívia, de 7. E a pessoa por quem eu dei cada gota de suor, cada noite de sono, cada pedaço de mim que eu tinha para dar. Eu morava com eles há 4 anos. No apartamento que eu ajudei a pagar, no bairro que eu assinei como fiadora para eles poderem alugar, dormindo no menor quarto da casa, aquele que ficava colado na área de serviço e que de madrugada eu ouvia o barulho da geladeira como se fosse um coração mecânico batendo do meu lado. Mas eu não reclamava. Nunca reclamei. Porque estar ali, perto dos meus netos, perto do meu filho, para mim já era suficiente. Ou pelo menos era o que eu me forçava a acreditar. Renato encostou no batente da porta da cozinha. Eu conheço cada gesto daquele menino desde que ele tinha 1 semana de vida. Conheço quando ele está com fome pelo jeito que ele mexe na orelha, conheço quando está nervoso pela forma como cruza os braços, e conheço quando ele está prestes a me machucar pelo jeito que ele desvia o olhar. Naquela noite, ele não me olhou nos olhos. Ficou ali, encostado, com as mãos nos bolsos da calça jeans, olhando para o rodapé da cozinha, como se o rodapé tivesse alguma resposta que ele precisava. Mãe, a gente precisa conversar. Larguei o ralador. Sequei as mãos no pano de prato, devagar, como quem já está se preparando por dentro para receber um golpe. Encostei na pia e esperei. Ele me contou que ele e Priscila tinham decidido se mudar para a casa de Dona Ivone, a mãe de Priscila. Dona Ivone Machado, a mulher que desde o primeiro dia me olhou como se eu fosse uma mancha na toalha branca dela. Ele disse que a casa era maior, que ficava mais perto do trabalho da Priscila, que as crianças iam ter um quarto cada um, que Dona Ivone tinha oferecido acolher a família toda. A família toda, ele disse. Mas o que ele quis dizer, e que levou mais 30 segundos para sair, era a família toda, menos você. E aí veio a frase que partiu minha vida ao meio. A frase que eu ouço até hoje quando fecho os olhos antes de dormir, como um eco que não perde a força. Lá é melhor, mãe. Desculpa. Eu fiquei parada, com as mãos ainda úmidas, com o cheiro da cenoura ralada nos dedos, com a sopa borbulhando atrás de mim no fogão. Fiquei olhando para o meu filho como se ele tivesse acabado de falar numa língua que eu não entendia. Mas eu entendia. Entendia cada sílaba. Só que meu corpo precisou de uns segundos para aceitar o que meu coração já sabia. Perguntei com a voz mais firme que consegui reunir. E eu, Renato? Ele finalmente me olhou. Mas foi um olhar rápido, um olhar de quem quer acabar logo com aquilo. Disse que eu podia ficar no apartamento por mais 1 ou 2 meses, que ele continuaria pagando o aluguel até eu me organizar, que não era nada pessoal, que Dona Ivone não tinha quarto sobrando, que as coisas iam se resolver. Mentira. Eu já tinha ido à casa de Dona Ivone. Aquela casa tem 5 quartos, 3 banheiros, uma suíte no térreo que fica vazia o ano inteiro. Não era falta de espaço, era falta de vontade. Dona Ivone não me queria lá, e Renato não lutou por mim. Simplesmente aceitou. Como quem aceita trocar uma peça velha de um móvel que já não combina mais com a decoração. Sabe o que eu fiz?
Nada. Por uns 10 segundos, eu não fiz absolutamente nada. Fiquei ali, parada, sentindo uma coisa estranha acontecer dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza. Era uma espécie de clareza brutal, como quando você está dirigindo no nevoeiro e de repente o vento limpa tudo e você vê a estrada inteira à sua frente. Ali, naquele instante, eu vi. Vi cada gesto que ignorei, cada desprezo que engoli, cada vez que me diminuí para caber num espaço que não era meu. Vi tudo de uma vez só. E a Beatriz que chorava, que implorava, que pedia migalhas de atenção, essa Beatriz morreu ali, na frente daquele fogão, ao lado daquele ralador de cenoura. Sem dizer uma palavra, fui até o quarto da área de serviço. Abri o armário e tirei a mala que ficava no fundo, embaixo das cobertas extras que ninguém nunca usava. Uma mala preta, de rodinha, que eu tinha comprado anos atrás numa promoção. Nunca imaginei que um dia aquela mala seria o único objeto que me acompanharia para fora daquela casa. Comecei a guardar minhas coisas. Roupas, documentos, uma nécessaire com meus remédios, minha bíblia de capa surrada, um porta-retrato com a foto do Osvaldo, meu marido. O homem que partiu quando Renato tinha 6 anos e me deixou com o mundo inteiro nas costas. Renato ficou na porta do quarto, nervoso. Andava de um lado para o outro dizendo que não precisava ser assim, que eu estava exagerando, que não era para eu sair naquela noite. Mas eu não estava fazendo drama. Eu estava tomando a decisão mais lúcida da minha vida. A diferença é que quando uma mulher age com calma, o mundo acha que ela está sendo fria. E quando um homem faz a mesma coisa, chamam de determinação, pois eu estava determinada. Fechei a mala, vesti meu casaco cinza, aquele que Osvaldo me deu no nosso último inverno juntos e que eu nunca consegui me desfazer. Peguei minha bolsa. Passei pelo Renato no corredor e ele segurou meu braço. Vi nos olhos dele um lampejo de algo que parecia remorso, mas que não era forte o suficiente para virar uma frase de "Fica, mãe". Puxei meu braço com cuidado e disse apenas 3 palavras: "Cuida dos meus netos". Saí daquele apartamento sem olhar para trás. O corredor era comprido, mal iluminado, e o som da minha mala de rodinha no piso frio ecoava como se fosse a única coisa viva naquele prédio. Passei pela porta do quarto de Pedro e Lívia. Estava fechada. Eles provavelmente estavam dormindo, sem saber que a avó que os acordava todo dia com um beijo na testa estava indo embora. Sem saber que o café da manhã do dia seguinte seria diferente. Sem saber que, a partir dali, muita coisa ia mudar. Desci pelo elevador. O espelho do elevador me mostrou uma mulher que eu quase não reconheci. Os olhos secos, os lábios apertados, uma postura que eu não sabia que tinha. Não era a Beatriz derrotada que eu esperava ver. Era outra mulher. Uma mulher que estava cansada de pedir permissão para existir. Na portaria, o seu Ademar, o porteiro do prédio, me viu com a mala e fez uma cara de espanto. Deve ter achado que era viagem. Eu sorri para ele, desejei boa noite e saí pela porta da frente. A rua estava quieta. Era quase 9 da noite e fazia frio. Aquele frio de maio que entra pela gola do casaco e não sai. Caminhei até o ponto de ônibus da esquina e liguei para Zilda. Zilda é minha amiga de infância. A gente se conhece desde os 7 anos de idade, quando as mães da gente lavavam roupa no mesmo tanque da vila onde crescemos. Zilda é daquele tipo de amiga que não precisa de explicação. Atendeu no segundo toque, ouviu minha voz e disse apenas: "Onde você está? Vou te buscar." Ela chegou em menos de 15 minutos num carro velho que tossia a cada curva. Quando entrei, ela me olhou para a mala no banco de trás e ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois disse uma coisa que eu não esperava. Não disse "que absurdo", nem "como ele teve coragem". Disse: "Graças a Deus, Beatriz. Graças a Deus você finalmente saiu de lá." E naquele momento, dentro daquele carro que cheirava a pastilha de hortelã e banco de couro velho, eu chorei. Chorei tudo que segurei naquela cozinha, naquele corredor, naquele elevador. Chorei pelos 4 anos que passei sendo invisível dentro de uma casa que eu ajudei a pagar. Chorei pelo Dia das Mães, em que Dona Ivone deu flores para Priscila, e eu fiquei ali, sentada na ponta da mesa, fingindo que não doía.
Chorei pelo meu quarto ao lado da área de serviço, pelo barulho da geladeira de madrugada, por cada prato que lavei sozinha enquanto eles assistiam televisão no quarto. Chorei por tudo. Zilda não disse nada. Apenas dirigiu. E quando parei de chorar, pedi para ela ir até um endereço que ela não conhecia. Um prédio antigo perto do centro, numa rua arborizada que ficava quieta à noite. Ela estranhou. Perguntou se eu tinha parentes ali. Eu disse que não. Disse que tinha um apartamento. Meu. Comprado com meu dinheiro. Que ninguém no mundo sabia que existia. Ela estacionou devagar, me olhou com os olhos arregalados e soltou uma risada de surpresa, que foi a primeira coisa boa que eu ouvi naquele dia. Beatriz de Souza Mendes, sua danada. Você tinha um plano esse tempo todo? Eu sorri pela primeira vez em horas. Respondi. Não era um plano, Zilda. Era uma promessa que fiz para mim mesma. A promessa de que, se o dia chegasse, eu não ia ficar sem chão. Subimos. O apartamento era pequeno, um quarto, sala, cozinha e banheiro. Cheirava a tinta nova e a espaço vazio. Mas quando acendi a luz e vi aquelas paredes brancas, limpas, sem julgamento, sem reclamação, sem o olhar de reprovação de ninguém, eu senti uma coisa que não sentia há anos. Não era felicidade. Ainda era cedo para a felicidade. Era algo mais simples e mais profundo que isso. Era alívio. O alívio de quem tira um sapato apertado depois de caminhar o dia inteiro. O alívio de quem finalmente para de fingir que está tudo bem. Zilda me ajudou a estender um lençol no colchão que eu tinha comprado junto com o apartamento, preparou um chá com as coisas que encontrou na cozinha e ficou comigo até tarde. Não falamos de Renato. Não falamos de Priscila, nem de Dona Ivone. Falamos de quando éramos meninas, de quando brincávamos de casinha no quintal e sonhávamos com maridos bonitos e filhos carinhosos, de como a vida tinha rido dos nossos planos. Quando Zilda foi embora, eu fiquei sozinha naquele apartamento pela primeira vez. O silêncio era diferente. Não era o silêncio pesado de quem é ignorada. Era o silêncio leve de quem finalmente escolheu estar em paz. Deitei no colchão, olhei para o teto branco, e uma certeza começou a se formar dentro de mim, devagar, como água que enche um copo gota por gota. Eu não ia apenas sobreviver àquela situação. Eu ia fazer alguma coisa que ninguém esperava, porque o meu filho e a família que ele escolheu no meu lugar não sabiam de um detalhe pequeno, silencioso, quase invisível, como eu fui durante todos aqueles anos. Meu nome estava em tudo, nos contratos, nas fianças, nos papéis que sustentavam a vida confortável que eles levavam. E a mulher que assinou aqueles papéis com amor, com sacrifício, com a crença de que era assim que se demonstrava lealdade, essa mulher tinha acabado de descobrir que lealdade sem respeito é só servidão. Fechei os olhos e, pela primeira vez em 4 anos, dormi sem o barulho da geladeira. Para vocês entenderem o tamanho do que aconteceu naquela quinta-feira, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar de onde eu vim e tudo que carreguei em silêncio durante quase 30 anos. Porque ninguém acorda um dia e decide sair de casa com uma mala. Isso é o resultado de anos de coisas que a gente engole achando que é amor, até que a garganta não aguenta mais. Eu me casei com Osvaldo Mendes quando tinha 22 anos. Ele era eletricista, trabalhador, daqueles homens que saíam de madrugada e voltavam com o corpo cansado, mas sempre com um sorriso quando me via. A gente se conheceu numa quermesse de igreja, no bairro Vila Esperança, em Campinas. Ele me tirou para dançar uma valsa desajeitada e eu soube naquela noite que ia casar com aquele homem. 8 meses depois, numa cerimônia simples, com bolo feito pela minha sogra e vestido emprestado da minha prima Dalva. A gente não tinha muito, mas tinha tudo. Alugamos uma casinha de 2 quartos, eu comecei a dar aula numa escola municipal do bairro e Osvaldo ia crescendo no serviço. Quando Renato nasceu, eu achei que minha vida estava completa. Lembro do dia em que trouxemos ele para casa, enrolado naquela manta amarela que eu mesma tricotei. Osvaldo colocou ele no berço e ficou olhando para o nosso filho dormindo com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era a cara de um homem que tinha encontrado o sentido de tudo. Renato cresceu sendo um menino doce, grudado em mim. Na escola era bom aluno. Em casa era carinhoso. Toda noite, antes de dormir, ele pedia para eu contar uma história. E mesmo quando eu estava exausta, eu sentava na beira da cama dele
e inventava histórias de reinos distantes onde os filhos nunca esqueciam o amor das mães. Se eu soubesse o que sei hoje, talvez tivesse inventado histórias diferentes. Osvaldo partiu num domingo de manhã, quando Renato tinha 6 anos. Estava lavando o carro na garagem. Eu ouvi um barulho estranho, como se algo pesado tivesse caído. Quando saí correndo, ele estava no chão, com a mangueira ainda ligada, a água escorrendo pelo cimento. A ambulância veio, mas já era tarde. Uma parada cardíaca, disseram. Ele tinha 37 anos. Eu tinha 35. De repente, tudo que eu conhecia desapareceu. O sorriso na porta de casa. As mãos grandes consertando torneira no sábado. A voz grave cantando desafinado no banho. Tudo virou silêncio. E eu, que nunca tinha precisado resolver nada sozinha, de repente era a única responsável por tudo. Contas, escola, mercado, remédio quando o Renato ficava gripado, reunião de pais, conserto do chuveiro, goteira no telhado e aquele medo que aparecia toda noite quando eu trancava a porta e percebia que não tinha ninguém do outro lado. Mas eu não podia desabar. Tinha um menino de 6 anos que chorava toda noite pedindo pelo pai. Então, eu engoli minha dor, coloquei ela num lugar bem fundo e disse para mim mesma: Beatriz, agora é você e ele contra o mundo. Voltei a dar aulas particulares à noite, além do meu emprego na escola. Português e matemática para crianças do bairro, na mesa da cozinha, enquanto Renato fazia lição do meu lado. Nos fins de semana, costurava encomendas para uma loja de roupa do centro. Ajustava a bainha, trocava zíper, pregava botão. Cada real que entrava ia para uma conta que eu abri só para o Renato. Chamava de Conta do Futuro. Quando ele tinha 12 anos, decidi que ele ia estudar numa escola particular. Não era a melhor da cidade, mas era boa. Tinha laboratório, quadra, professores que davam atenção. O valor da mensalidade era quase 1/3 do meu salário, mas eu apertei em tudo. Parei de comprar roupa para mim. Cortei qualquer gasto que não fosse essencial. Meu único luxo era um cafezinho com leite depois do almoço. E nos meses mais apertados, eu abria a mão. Renato nunca soube o tamanho do sacrifício. Eu fazia questão que não soubesse. Achava que proteger meu filho era esconder dele a realidade. Ele ia para a escola de uniforme engomado, com lanche na mochila, achando que as coisas simplesmente apareciam. E eu deixava ele acreditar. Ele passou no vestibular de engenharia civil aos 19 anos. Quando o resultado saiu, eu estava na cozinha, como sempre, e ele veio correndo com o celular na mão, gritando que tinha passado. Eu o abracei e chorei tanto que ele ficou assustado, achando que eu estava triste. Eu disse que não, que eram lágrimas de orgulho, mas eram mais que isso. Eram lágrimas de alívio. Alívio de que todo sacrifício, toda madrugada acordada, todo botão pregado e todo prato de sopa servido sem reclamar, tinha valido para alguma coisa. A faculdade era pública, mas os custos eram muitos. Material, transporte, livros caros. Eu continuei dando aula particular, continuei costurando e comecei a vender marmita para os vizinhos. Minha amiga Zilda me ajudava na cozinha. Eu entregava de bicicleta, pedalando debaixo de sol ou de chuva, com quase 50 anos e uma caixa de isopor amarrada no bagageiro. Renato se formou em engenharia quando eu tinha 53 anos. Na formatura, eu estava na primeira fila, com um vestido azul marinho que costurei eu mesma, e um sapato de salto comprado em 12 vezes que me apertava tanto que voltei para casa mancando. Mas eu estava ali. E quando chamaram o nome dele e ele subiu naquele palco para pegar o diploma, eu vi Osvaldo nele. O mesmo sorriso. A mesma postura de quem conquistou algo grande. E eu pensei, a gente conseguiu, meu amor. A gente conseguiu. Renato arrumou um emprego rápido numa construtora. Bom salário, boas perspectivas. E foi ali, numa festa da empresa, que ele conheceu Priscila Machado, filha de Dona Ivone Machado e do seu Celso, dono de uma concessionária de carros na zona sul da cidade. Família com dinheiro, família com pose, família que media as pessoas pelo sobrenome e pelo bairro onde moravam. O primeiro almoço que Renato me levou na casa de Dona Ivone, eu já senti. Sabe aquela sensação de quando você entra num lugar e percebe que não é bem-vinda? Pois é. A casa era bonita, grande, com jardim bem cuidado e uma sala de jantar que parecia saída de revista. Dona Ivone me recebeu com um sorriso que não chegou nos olhos.
me deu um aperto de mão em vez de abraço. E quando sentamos à mesa, a primeira coisa que ela disse foi: "Então a senhora é professora, né? Que bonito! É tão importante ter gente assim na educação. Gente assim." Essas duas palavras ficaram grudadas em mim como espinho. Eu era gente assim. Gente de outro nível. Gente que servia para educar os filhos dos outros, não para sentar na mesma mesa de igual para igual. Na volta para casa, Renato me perguntou se eu tinha gostado. Eu disse que sim, que Dona Ivone era simpática. Engoli mais uma, porque a felicidade dele continuava pesando mais que minha dignidade. E eu já estava tão acostumada a engolir que nem percebia mais o gosto amargo. O casamento veio 1 ano e meio depois. Eu ofereci ajuda com as despesas. Vendi a aliança de ouro do Osvaldo, a única joia de valor que eu tinha, numa loja de compra de ouro no centro da cidade. Também peguei um empréstimo consignado na aposentadoria. Renato aceitou tudo sem pestanejar. Não perguntou de onde vinha o dinheiro, não recusou. Pegou e usou, como sempre. Dona Ivone pagou a decoração importada, o vestido de grife da Priscila, o DJ que veio de São Paulo. Na festa, todo mundo elogiava o que ela tinha bancado. Ninguém sabia que o buffet que alimentou 150 pessoas tinha saído do ouro do meu marido e da aposentadoria de uma professora. Depois do casamento, começaram a procurar apartamento. Priscila queria morar num bairro que não era o nosso. Um bairro com prédios novos, portaria 24 horas, academia no condomínio. Renato, no começo da carreira, não tinha como bancar sozinho. E a imobiliária exigiu fiador. Adivinha quem assinou? Eu. Beatriz de Souza Mendes. CPF, RG, comprovante de renda. Assinei sem reclamar, sem pedir nada em troca, porque era pro meu filho. 2 anos depois, Priscila decidiu fazer pós-graduação numa faculdade particular cara. O financiamento exigia fiador. De novo, fui eu. Assinei os papéis enquanto Priscila conferia o celular sem me olhar. Renato nem estava presente. Mandou mensagem perguntando se eu podia resolver. Eu podia. Eu sempre podia. Essa era a minha função: resolver, pagar, assinar, carregar e sorrir. Os anos foram passando. Pedro nasceu, depois veio a Lívia. Eu ajudava como podia, mas sempre de longe, porque Priscila fazia questão de manter distância. Foi só quando Pedro tinha 5 anos e Lívia 3 que Renato me convidou para morar com eles. Ele disse que o quarto de hóspedes estava sobrando, que as crianças iam adorar ter a avó por perto e que eu podia ajudar com a rotina. Na minha ingenuidade, achei que era carinho, que meu filho queria me perto porque me amava. Me mudei numa sexta-feira de março. Levei poucas coisas. Roupas, livros, minha Bíblia, o porta-retrato do Osvaldo. Quando cheguei, Priscila me mostrou o quarto, o menor do apartamento, colado na área de serviço, com uma janelinha que dava para a área interna do prédio. Tinha uma cama de solteiro, um armário estreito e uma cadeira de plástico. Ela disse: "Arrumei o melhor que pude, dona Beatriz." Eu agradeci. Desembalei minhas coisas e coloquei o porta-retrato do Osvaldo na mesinha de cabeceira. Naquela noite, deitada naquela cama que rangia quando eu me virava, ouvindo o barulho da geladeira do outro lado da parede, eu olhei para o teto e pensei: tudo bem, pelo menos estou perto dos meus netos. A rotina se instalou rápido. Eu acordava às 5h30, preparava o café da manhã de todos, arrumava Pedro e Lívia para a escola, levava no ponto do ônibus, voltava, limpava a casa inteira, fazia almoço, esperava as crianças voltarem, ajudava com lição, fazia jantar e terminava o dia lavando louça sozinha enquanto Renato e Priscila assistiam série no quarto com a porta fechada. Ninguém me perguntava como tinha sido meu dia. Ninguém me agradecia pela comida. Ninguém me convidava para assistir nada. Eu era a engrenagem invisível que fazia tudo funcionar. Se eu faltava um dia, por estar com dor de cabeça ou mal do estômago, o caos se instalava. Priscila não sabia onde estava o uniforme de Pedro. Renato não encontrava as chaves do carro. As crianças reclamavam que o café da manhã era diferente. Mas ninguém associava aquilo a mim. Ninguém dizia: "A Beatriz faz muita falta." Diziam: "Que dia mais bagunçado." E Dona Ivone aparecia nos fins de semana, sempre com presentes caros, sempre com elogios para Priscila, sempre com aquele olhar que passava por mim como se eu fosse parte da parede.
Num dia das mães, ela chegou com um buquê enorme de rosas vermelhas. Abraçou Priscila na frente de todos, disse: "Para a melhor mãe do mundo." Pedro e Lívia bateram palma. Renato sorriu. E eu fiquei ali, sentada na ponta da mesa, com as mãos no colo, esperando que alguém lembrasse que eu também era mãe. Que eu também estava ali. Que eu também existia. Ninguém lembrou. Naquela noite, depois que todos dormiram, eu fui até a cozinha beber água. E encontrei o buquê de Dona Ivone num vaso bonito no centro da mesa. As rosas estavam perfeitas, vermelhas, cheirosas. Fiquei olhando para elas por um longo tempo e uma coisa estranha aconteceu. Eu não senti inveja, não senti raiva, senti cansaço. Um cansaço profundo, dos ossos, da alma. O cansaço de quem percebe que não importa o quanto faça, nunca vai ser o bastante. Nunca vai ser vista. Foi na semana seguinte que eu tomei uma decisão em segredo. Peguei meu extrato bancário, calculei quanto tinha guardado da aposentadoria que depositava todo mês sem tocar e comecei a procurar um lugar para chamar de meu. Um mês depois, encontrei o apartamento. Pequeno, velho, num prédio sem elevador perto do centro. Mas o preço cabia no que eu tinha. Negociei diretamente com o dono, um senhor de 80 anos que estava vendendo para ir morar com a filha em Minas. Paguei à vista, em dinheiro, sem contar para ninguém. Naquele dia, voltando do cartório com a escritura dentro da bolsa, eu senti algo diferente. Não era alegria, era segurança. A segurança de saber que, se um dia o chão cedesse debaixo dos meus pés, eu teria onde cair. E de pé. Guardei a escritura no fundo da gaveta do meu quarto, debaixo das cobertas. E continuei minha rotina como se nada tivesse mudado. Continuei acordando às 5:30, fazendo café, limpando casa, lavando louça. Continuei sendo invisível. Mas agora, dentro de mim, algo era diferente. Eu tinha um segredo. E esse segredo me dava uma força que ninguém conseguia enxergar. A força de quem sabe que tem uma porta de saída. E que quando decidisse usar, ia sair de cabeça erguida. Eu só não sabia que o dia de usar aquela porta estava tão perto. As primeiras manhãs no meu apartamento foram estranhas. Eu acordava e por alguns segundos não sabia onde estava. A luz entrava diferente, mais suave, sem aquela claridade agressiva do quarto da área de serviço. O silêncio era outro. Não era o silêncio pesado de quem está sobrando. Era o silêncio leve de quem finalmente está sozinha por escolha e não por rejeição. Na primeira semana, eu quase não saí. Fiquei arrumando o apartamento devagar, no meu ritmo. Lavei as janelas, passei pano nos armários, coloquei cortinas que comprei numa lojinha do centro. Cozinhei para mim mesma pela primeira vez em anos. Não feijão para o Renato, não frango grelhado sem tempero, porque Priscila estava de dieta, não sopa rala para as crianças. Fiz um arroz bem soltinho, uma carne de panela com batata, do jeito que o Osvaldo gostava, e sentei na minha mesa pequena, sozinha, e comi devagar. Sem relógio, sem pressa, sem ninguém me esperando para nada. Foi estranho perceber que eu tinha desaprendido a viver para mim. Durante quase 30 anos, cada decisão que tomei foi pensando em alguém. O que o Renato precisava. O que a Priscila ia achar. Se as crianças estavam bem. E agora, de repente, a única pessoa com quem eu precisava me preocupar era eu mesma. E isso me assustava mais do que eu esperava. Zilda aparecia quase todo dia. Trazia pão de queijo, bolo de cenoura, sempre com aquele jeitão dela de quem não faz cerimônia. Sentava no meu sofá, tirava o sapato e ficava ali comigo, conversando sobre coisas simples. Me contava sobre a novela, sobre a neta que tinha passado num concurso, sobre o gato do vizinho que fugia toda semana. Ela não me tratava com pena. Me tratava com normalidade. E naquele momento, normalidade era exatamente o que eu precisava. Foi a Zilda que me fez perceber uma coisa que eu não tinha notado. Numa dessas tardes, ela me olhou por cima da xícara de café e disse: "Beatriz, você já reparou que desde que saiu de lá, você não teve uma crise de dor de cabeça?" Eu parei, pensei, e era verdade. Nos últimos 2 anos morando com o Renato e a Priscila, eu tinha dor de cabeça quase todo dia. Tomava remédio como quem toma água. Cheguei a ir num médico que disse que podia ser tensão, estresse acumulado. Mandou eu descansar mais. Como se descansar
fosse uma opção para quem acordava às 5h30 e só parava às 10 da noite. E ali no meu apartamento, sem a rotina sufocante, sem os olhares de reprovação, sem a sensação constante de estar incomodando, as dores tinham simplesmente desaparecido. Meu corpo estava me dizendo o que minha cabeça se recusou a ouvir durante anos. Aquela casa estava me adoecendo. Na segunda semana, comecei a retomar coisas que tinha abandonado. Voltei a caminhar de manhã cedo, coisa que não fazia desde antes de me mudar para o apartamento do Renato. Descobri uma praça perto de casa com bancos de madeira debaixo de árvores enormes. Sentava ali, via os passarinhos, ouvia o barulho das folhas e sentia uma paz que não cabia no peito. Me inscrevi num grupo de convivência para pessoas da terceira idade, no salão paroquial da igreja do bairro. No primeiro dia, cheguei tímida, sem conhecer ninguém. Mas fui recebida com aquele calor que só gente mais velha sabe dar. Dona Célia, a coordenadora do grupo, uma senhora de 74 anos, com uma energia que fazia inveja a qualquer jovem, me abraçou e disse: "Bem-vinda, querida. Aqui a gente não julga ninguém, só acolhe." Naquele grupo, descobri que minha história não era exceção, era regra. Dona Madalena foi abandonada pelos 3 filhos quando ficou doente. Seu Geraldo sustentou a família inteira durante 40 anos, e quando se aposentou, os filhos se mudaram e nunca mais ligaram. Dona Teresa criou os netos sozinha, enquanto a filha ia morar na Europa, e quando a filha voltou, levou as crianças embora sem nem agradecer. Cada história era um espelho diferente da minha dor. Mas o que mais me impressionava naquele grupo não eram as histórias tristes. Eram as histórias de recomeço. Pessoas que tinham aprendido a viver sozinhas e descobriram que sozinhas não significava solitárias. Que tinham encontrado alegria em coisas simples, um livro novo, uma caminhada no parque, uma viagem de ônibus para uma cidade vizinha. Que tinham entendido que a vida não acabava quando os filhos iam embora. Às vezes, ela só começava de verdade. Renato me ligou pela primeira vez 10 dias depois da minha saída. Mensagem de texto, às 9 da noite. "Tudo bem, mãe?" 2 palavras e um ponto de interrogação. Respondi: "Tudo bem." 2 palavras e um ponto final. Ele não perguntou onde eu estava morando. Não perguntou se eu precisava de alguma coisa. Não pediu para me ver. Só queria limpar a consciência com uma mensagem genérica. E eu não ia facilitar. Nos dias seguintes, ele mandou mais algumas mensagens parecidas. Sempre curtas, sempre superficiais. "Bom dia, mãe. As crianças mandaram beijo. Qualquer coisa me liga." Eu respondia com a mesma brevidade. Educada, cordial, mas sem abrir porta para a intimidade. Ele tinha feito uma escolha, e eu estava fazendo a minha. Priscila apareceu 1 mês depois. Não no meu apartamento, porque ela não sabia onde eu morava. Mandou uma mensagem perguntando se eu podia ficar com Pedro e Lívia num sábado, porque ela e Renato tinham um evento de empresa. Li a mensagem 2 vezes. Não porque não tivesse entendido, mas porque não acreditava na audácia. A mulher que ajudou a me descartar agora precisava dos meus serviços. Respondi: "Não vou poder, Priscila." A resposta dela demorou quase 1 hora. Quando veio, foi seca. "Tá bom." Sem ponto de exclamação, sem emoji, sem obrigada mesmo assim. Só, "tá bom." Como se eu tivesse negado um favor pequeno, como emprestar uma xícara de açúcar. Ela não fazia ideia de que aquele não era o primeiro de muitos. E que cada não que eu dizia era um pedaço de mim que eu estava recuperando. Foi nessa época que Zilda me contou algo que mexeu comigo. Ela tinha uma amiga, Dona Carmen, que morava no mesmo bairro de Dona Ivone. E Dona Carmen ouviu Dona Ivone falando sobre mim numa roda de amigas, num almoço de senhoras depois da missa. Segundo Dona Carmen, Dona Ivone disse com aquela voz de quem dá lição de moral o seguinte: "Agora sim, as crianças têm uma estrutura familiar de verdade. A mãe do Renato é uma boa mulher, coitada, mas não tinha condições de oferecer o que essa família precisa." Coitada. Condições. Estrutura de verdade. Cada palavra era uma pedra jogada na minha dignidade por uma mulher que nunca levantou às 5 da manhã para preparar café para ninguém, que nunca vendeu uma aliança para pagar casamento de filho, que nunca pedalou debaixo de chuva para entregar marmita. Dona Ivone, com sua casa grande e sua boca maior ainda, estava dizendo para o mundo que eu não tinha condições.
que ela era a estrutura, que ela era o que aquela família precisava. Quando Zilda me contou isso, eu não chorei, não gritei. Senti uma coisa diferente. Senti clareza, uma clareza fria, limpa, como água de nascente. E foi nessa clareza que nasceu a pergunta que mudou tudo. Zilda me olhou por cima da mesa, mexendo o açúcar no café, e disse, quase como quem pensa em voz alta: Beatriz, me diz uma coisa. Você ainda é fiadora do apartamento do Renato? Eu parei com a xícara no ar, coloquei devagar na mesa, e pela primeira vez em semanas senti meu coração acelerar. Sim, eu era fiadora do contrato de aluguel do apartamento que Renato e Priscila ainda mantinham. Mesmo morando na casa de Dona Ivone, eles não tinham desfeito o contrato do apartamento. Priscila usava como escritório para trabalhar de casa alguns dias por semana, e eles guardavam móveis e coisas lá. O aluguel continuava sendo pago, e meu nome continuava preso naquele contrato como uma âncora no fundo do mar. E não era só isso. Eu também era fiadora do financiamento estudantil da Priscila. A pós-graduação que ela estava fazendo, aquela que custava uma fortuna e que eu assinei sem Renato sequer estar presente. Meu nome, meu CPF, minha aposentadoria. Tudo amarrado à vida confortável de pessoas que me descartaram como se eu fosse um móvel fora de moda. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Zilda me conhece bem demais. Não disse mais nada. Só ficou ali, bebendo o café, esperando. Ela sabia que aquela pergunta tinha atingido alguma coisa dentro de mim. Algo que estava adormecido, esperando o momento certo para acordar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, pensando nos contratos que assinei sem ler, nas garantias que dei sem receber nenhuma em troca, no meu nome pendurado em papéis que sustentavam a vida de pessoas que não se deram ao trabalho de me agradecer. Eu era invisível dentro da família, mas era absolutamente essencial nos documentos. Ninguém me queria na sala de jantar, mas todo mundo precisava de mim no cartório. Na manhã seguinte, liguei para Zilda e pedi uma indicação de advogado. Ela me passou o contato do doutor Marcos, um advogado de meia-idade que tinha escritório perto da rodoviária. Liguei, marquei horário para o dia seguinte e fui. O escritório era simples, uma sala pequena com estante cheia de livros grossos, uma mesa de madeira escura e 2 cadeiras. Dr. Marcos me recebeu com aperto de mão firme e me pediu para contar tudo desde o início. Contei, sem pressa, sem enfeitar, sem esconder nada. Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações num bloco amarelo. Quando terminei, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e disse uma coisa que vou lembrar para o resto da vida. Dona Beatriz, a senhora é fiadora de pessoas que não são fiadoras da senhora. Isso, juridicamente, a senhora tem todo o direito de mudar. Explicou que eu podia solicitar formalmente a substituição da fiança nos 2 contratos. No caso do aluguel, o contrato previa a possibilidade de substituição do fiador mediante notificação prévia. No caso do financiamento estudantil, o processo era um pouco diferente, mas também possível. Em ambos os casos, eu não estava fazendo nada errado. Estava exercendo um direito que era meu desde o início. Ele me perguntou se eu tinha certeza, se eu estava preparada para as consequências. Se eu entendia que aquilo ia gerar uma situação difícil para o meu filho. Olhei para ele e respondi: Dr. Marcos, meu filho gerou uma situação difícil para mim quando me disse que eu não cabia mais na vida dele. Agora eu estou dizendo que ele não cabe mais nos meus contratos. Ele assentiu, sem julgamento, sem sermão. Pegou os documentos que eu tinha trazido, fez cópias e disse que prepararia toda a documentação necessária, que eu seria notificada quando tudo estivesse pronto para assinar. Saí do escritório e caminhei até a Praça dos Bancos de Madeira. Sentei ali, debaixo daquela árvore enorme, e fiquei olhando para o céu. Era uma tarde de outono, com aquela luz dourada que faz tudo parecer mais bonito do que é. E eu senti algo que não sei explicar direito. Não era raiva, não era satisfação. Era alguma coisa entre a tristeza e a paz. A tristeza de saber que meu filho me obrigou a chegar naquele ponto, e a paz de saber que eu finalmente estava cuidando de mim. Voltei para casa e fiz café. Sentei na varanda, olhei para a cidade que começava a acender as luzes da noite e pensei em Dona Ivone, na frase que ela disse sobre mim. Coitada, não tinha condições. Sorri.
Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade, porque Dona Ivone não sabia, ninguém sabia, que a mulher sem condições, a coitada, a professora aposentada que não era boa o suficiente para morar na casa grande, essa mulher era a única coisa que segurava de pé o castelo de cartas da vida deles. E essa mulher tinha acabado de decidir soltar tudo. O que eles fariam quando as cartas caíssem não era mais problema meu. Dr. Marcos me ligou numa terça-feira de manhã, 3 semanas depois da nossa reunião. Eu estava na praça, sentada no meu banco de sempre, com um livro no colo e um café numa garrafa térmica. Atendi no segundo toque. Ele disse que toda a documentação estava pronta, que as notificações formais de substituição de fiança seriam protocoladas naquela mesma semana. A do contrato de aluguel do apartamento iria direto para a administradora do imóvel. A do financiamento estudantil da Priscila iria para a instituição financeira vinculada à faculdade. Nos 2 casos, Renato e Priscila seriam notificados oficialmente. Teriam um prazo de 45 dias para apresentar um novo fiador ou garantia equivalente. Ele me perguntou, pela última vez, se eu tinha certeza. Fechei o livro. Olhei para as árvores da praça, para o céu limpo daquela manhã de junho e disse: "Pode protocolar, Dr. Marcos." E desligamos. Fiquei ali sentada por mais 1 hora, não pensando em consequências, não ensaiando respostas, apenas sentindo. Sentindo o peso de décadas de sacrifício silencioso se transformar numa leveza que eu não conhecia. Eu não estava destruindo nada. Estava simplesmente parando de segurar o que nunca me pertenceu. As semanas seguintes foram estranhamente normais. Eu continuei minha rotina no apartamento, frequentando o grupo de convivência, caminhando na praça, dando aulas particulares para 2 crianças do bairro que precisavam de reforço em português. A vida seguia, simples e minha. Eu sabia que em algum momento o telefone ia tocar. Sabia que em algum momento a notificação chegaria e que o mundo que eu tinha sustentado em silêncio iria tremer. Mas eu não ficava esperando. Não olhava para o celular a cada 5 minutos, não mordia as unhas de ansiedade. Tinha uma serenidade dentro de mim que vinha de um lugar profundo, daquele lugar onde a gente guarda as decisões que sabe que são certas, mesmo quando doem. O telefone tocou numa quinta-feira à noite. Eu estava na cozinha preparando uma sopa de abóbora quando vi o nome do Renato piscando na tela. Ele não me ligava havia semanas. Só mandava mensagens curtas, sem conteúdo. Se estava ligando, era porque alguma coisa tinha acontecido. Respirei fundo. Atendi. A voz dele estava diferente. Não era a voz calma do homem que me disse: "Lá é melhor, mãe", com naturalidade na cozinha. Era uma voz trêmula, acelerada, de alguém que tinha acabado de levar um susto. Ele disse: "Mãe, eu recebi uma notificação, do banco, da administradora do apartamento. Estão dizendo que a fiadora pediu para tirar o nome, que eu tenho 45 dias para resolver." Fez uma pausa. Respirou. Continuou. "A Priscila também recebeu uma notificação da faculdade. A fiança do financiamento foi retirada. Mãe, o que está acontecendo?" Eu desliguei o fogo da sopa. Puxei uma cadeira. Sentei. E respondi com a voz mais calma que já usei na vida. "O que está acontecendo, Renato, é que a fiadora decidiu cuidar da própria vida." Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, daqueles que a gente quase consegue ouvir o pensamento da outra pessoa girando. Ele ainda não tinha entendido. Ou não queria entender. Ele perguntou: "Mãe, você sabe quem é o fiador? Eu nunca li o contrato direito." A Priscila que resolveu tudo na época. E ali eu entendi uma coisa que me partiu o coração e me deu forças ao mesmo tempo. Meu filho nunca tinha lido os contratos. Nunca. Em nenhum momento da vida dele, ele parou para olhar quem estava garantindo o teto sobre a cabeça dele. Quem estava segurando a corda para que ele não caísse. Ele simplesmente vivia, confortável, sem se perguntar como aquilo tudo funcionava. Porque sempre teve alguém fazendo isso por ele. E esse alguém era eu. Respirei fundo e disse: "Renato, a fiadora sou eu. Sempre fui eu. Do apartamento e da faculdade da Priscila. Meu nome, meu CPF, minha aposentadoria. Tudo amarrado. Faz anos." O silêncio que veio depois dessa frase foi o silêncio mais alto que eu já ouvi. Durou 3, 4, 5 segundos.
Uma eternidade pelo telefone. Quando ele finalmente falou, a voz saiu baixa, quase um sussurro. Mãe, era você? Esse tempo todo era você? E eu respondi, sem ironia, sem raiva, sem levantar a voz. Sempre fui eu, Renato. Sempre fui eu. Você só nunca se deu ao trabalho de olhar. Ele tentou falar alguma coisa, mas as palavras saíam atropeladas. Perguntou por que eu não tinha avisado, por que eu não tinha conversado antes, por que eu tinha feito aquilo sem falar com ele. E eu ouvi cada pergunta com paciência, deixei ele terminar e respondi. Eu não avisei porque você também não me avisou quando decidiu que eu não cabia mais na sua vida. Você tomou a decisão de me deixar sem consultar meu coração. Eu tomei a decisão de me proteger sem consultar o seu. Ele ficou em silêncio de novo. Depois disse que ia resolver, que ia encontrar outro fiador, que não era o fim do mundo. Desligou com a voz embargada, sem se despedir direito. Naquela noite, eu não senti prazer, não senti satisfação. Senti uma tristeza mansa, como chuva fina que molha devagar. Tristeza de saber que meu filho só se lembrou que eu existia quando descobriu que eu sustentava algo. Que durante meses ele não me visitou, não perguntou onde eu morava, não trouxe as crianças para me ver. Mas bastou uma notificação do banco para ele me ligar em desespero. Eu era invisível na vida dele, mas era indispensável nos papéis dele. E essa contradição, essa dor, essa ironia cruel, era tudo que eu precisava para saber que tinha tomado a decisão certa. Nas semanas seguintes, fiquei sabendo por Zilda o que estava acontecendo do outro lado. E o que aconteceu foi exatamente o que eu imaginava. Renato entrou em pânico. Começou a ligar para amigos pedindo para alguém assinar como fiador. Ninguém quis. Ser fiador é assumir uma dívida que não é sua. É colocar seu nome, sua casa, sua estabilidade em risco por outra pessoa. As pessoas que se dispõem a fazer isso são raras. Eu fui uma delas durante anos. E o que recebi em troca foi uma mala de rodinha e uma porta que se fechou atrás de mim. Renato ligou para tios, para primos. Ligou até para o irmão da Priscila, que morava em Belo Horizonte. Ninguém assinou. Todo mundo tinha desculpa, todo mundo entendia a situação, mas ninguém colocou o nome no papel. Solidariedade de palavras é fácil. Solidariedade de assinatura, ninguém quer dar. E então veio o momento que eu esperava. Não com ansiedade, não com satisfação. Com uma curiosidade triste, como quem assiste uma previsão se confirmar. Renato pediu para Dona Ivone assinar. Dona Ivone, a mulher que abriu as portas da casa dela, dizendo que lá era melhor. A mulher que disse para as amigas que eu era coitada e não tinha condições de oferecer o que a família precisava. A mulher que comprava presentes caros para os netos, que ostentava o patrimônio, que se posicionava como o pilar daquela família. Renato foi até ela, explicou a situação, mostrou os documentos e pediu que assinasse como fiadora. Zilda me contou o que aconteceu. Dona Carmen, a amiga dela que morava perto de Dona Ivone, ouviu a conversa porque estava visitando a vizinha do lado e as janelas estavam abertas. Dona Ivone ouviu tudo o que Renato tinha a dizer. Olhou para os documentos, olhou para o genro e respondeu com uma frase que eu vou guardar para sempre, não por maldade, mas porque ela revelou tudo o que eu já sabia. Meu filho, eu não posso colocar meus bens em risco. Cada um tem que cuidar do que é seu. Você entende, né? Cada um tem que cuidar do que é seu. A mesma mulher que me chamou de coitada. A mesma mulher que disse que eu não tinha condições. A mesma mulher que tomou o meu lugar na vida do meu filho. Não assinou uma linha sequer. Não arriscou um centavo do patrimônio dela. Não abriu a mão para nada que não fosse aplausos e opiniões. Sabe qual é a diferença entre mim e Dona Ivone? Eu assinei. Eu coloquei tudo que tinha em risco. Eu hipotequei minha segurança para garantir o futuro do meu filho. E quando ele não precisou mais de mim, me mandou embora com uma frase de 5 palavras. Dona Ivone não assinou nada. Não arriscou nada. Não deu nada além de espaço físico numa casa grande demais. Mas era ela que estava lá, sentada na cabeceira da mesa, recebendo os elogios. Quando Zilda terminou de me contar, eu fiquei em silêncio por muito tempo. Ela me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, porque aquela informação não me deu alegria. Me deu confirmação. A confirmação de que eu não estava errada.
de que minha decisão não foi vingança, não foi crueldade. Foi a consequência natural de se desprezar quem te sustenta em silêncio. O prazo de 45 dias foi passando. Renato não conseguiu outro fiador. A administradora do apartamento mandou a segunda notificação, informando que, sem substituição da fiança, o contrato seria renegociado com condições desfavoráveis. A faculdade de Priscila enviou um comunicado dizendo que, sem fiança regularizada, a matrícula do próximo semestre seria suspensa. Priscila, que nunca me ligava para nada além de pedir favores, dessa vez me ligou. A voz dela não tinha o tom seco de sempre. Tinha algo que eu nunca tinha ouvido vindo dela. Medo. Disse que precisava conversar comigo, que era urgente, que eu não podia fazer aquilo com eles. Eu ouvi e respondi com educação como sempre. Priscila, eu não estou fazendo nada com vocês. Estou fazendo algo por mim. Pela primeira vez na vida, estou cuidando de mim. Se isso causa um problema para vocês, é porque vocês construíram a vida de vocês em cima do meu sacrifício. E sacrifício sem respeito tem prazo de validade. Ela ficou muda. Desligou sem responder. Renato apareceu no meu apartamento 2 dias depois. Dessa vez ele sabia o endereço, porque eu mesma mandei por mensagem quando ele pediu para conversar pessoalmente. Quando abri a porta, levei um susto com a aparência dele. Estava mais magro, com olheiras profundas, o cabelo despenteado. Não parecia o engenheiro seguro que eu conhecia. Parecia o menino de 6 anos que acordava chorando de madrugada, pedindo pelo pai. Entrou. Olhou ao redor do apartamento. Vi nos olhos dele a surpresa. Ele esperava me encontrar num quartinho emprestado, numa situação precária. E encontrou um apartamento arrumado, limpo, com cortinas nas janelas, plantas na varanda e cheiro de café fresco. Ele sentou no sofá. Eu servi café. E ele chorou. Não chorou de raiva, não chorou de desespero financeiro. Chorou de vergonha. Disse, entre soluços, que só agora entendia o que eu tinha feito por ele a vida inteira. Que ele nunca parou para pensar em quem estava por trás de tudo. Que quando a Priscila resolvia os contratos, ele simplesmente assinava sem ler, sem perguntar, sem se importar. Que ele achava que as coisas simplesmente funcionavam. Que ele nunca imaginou que a fiadora, a pessoa que colocou tudo em risco por ele, era a mesma pessoa que ele mandou embora com uma mala num corredor frio. Eu escutei tudo, cada palavra. Sem interromper, sem consolar, sem passar a mão na cabeça. Quando ele terminou, eu disse: Renato, eu te amo. Nunca deixei de amar, mas amor não é sinônimo de servidão. Eu passei a vida inteira achando que amar era carregar, sustentar, aguentar. Descobri que amar também é saber a hora de soltar. E essa hora chegou. Ele me olhou com os olhos vermelhos e perguntou se eu ia voltar atrás, se eu ia reassinar os contratos. Se as coisas podiam voltar a ser como eram. Eu olhei para ele com toda a ternura e toda a firmeza que cabia dentro de mim e disse: Não, filho, não vai voltar a ser como era. Porque como era não estava bom para mim. Estava bom para todo mundo, menos para mim. E eu finalmente entendi que eu também conto. Ele saiu do meu apartamento naquela noite em silêncio. Não bateu porta, não gritou, não ameaçou. Saiu como quem finalmente entendeu que certas pontes, quando a gente queima, não pegam fogo por raiva. Pegam fogo porque não tinham mais para onde levar. Fiquei na varanda olhando ele entrar no carro. Vi que ele ficou parado ali dentro por uns minutos antes de ligar o motor. Talvez chorando, talvez pensando. Talvez pela primeira vez na vida, lendo o contrato que tinha com a própria mãe e percebendo que tinha descumprido todas as cláusulas. Quando o carro dele sumiu na esquina, eu olhei para o céu escuro e senti algo que não tem nome. Não era vitória, não era alívio. Era algo entre a saudade do filho que ele foi e a aceitação do homem que ele se tornou. E a certeza inabalável de que eu, Beatriz de Souza Mendes, tinha feito a coisa certa. Mesmo que doesse, mesmo que custasse, mesmo que o mundo inteiro achasse que uma mãe nunca deveria fazer o que eu fiz. Porque o mundo inteiro nunca dormiu no quarto da área de serviço. 8 meses. 8 meses se passaram desde aquela quinta-feira de maio em que saí de um apartamento com uma mala de rodinha e o coração em pedaços. E se alguém me perguntasse hoje se eu faria tudo de novo, eu responderia sem hesitar.
Faria. Cada passo, cada silêncio, cada porta que fechei atrás de mim. Mas não pensem que foi fácil. Não foi. Houve manhãs em que acordei, e a primeira coisa que pensei foi no cheiro do cabelo do Pedro quando ele encostava a cabeça no meu ombro para assistir desenho. Houve tardes em que o silêncio do apartamento pesava demais, e eu me pegava olhando para o telefone esperando uma ligação que não vinha. Houve noites em que a saudade dos meus netos era tão grande que eu abraçava o travesseiro e fingia que era a Lívia pedindo mais uma história antes de dormir. Mas a saudade, por mais que doesse, não era mais forte que a dignidade. E foi nessa balança entre o coração e o respeito próprio que eu fui, devagar, construindo uma vida nova. O apartamento que era meu segredo virou meu lar. Cada canto ganhou minha cara. A cozinha tinha temperos que eu gostava, não os que Priscila exigia. A sala tinha uma poltrona de veludo verde que eu comprei numa loja de usados e que Zilda disse que parecia coisa de rainha. O quarto tinha cortinas claras que deixavam o sol entrar de manhã, diferente daquela janelinha sufocada do quarto da área de serviço. E na varanda, onde eu tomava café toda manhã, coloquei vasos de manjericão e hortelã que perfumavam o ar. Continuei dando aulas particulares. Meus 2 alunos do bairro, Davi e Amanda, vinham 3 vezes por semana. Crianças simples, de famílias trabalhadoras, que me lembravam do Renato quando pequeno. Quando Davi acertava uma conta de multiplicação e abria aquele sorriso enorme, eu sentia que ainda tinha algo valioso para oferecer ao mundo. O grupo de convivência da igreja virou minha segunda família. Dona Célia, a coordenadora, organizou uma viagem para Águas de Lindóia com o grupo. 3 dias num hotel simples com piscina térmica. Eu, que não viajava para lugar nenhum fazia mais de 10 anos, arrumei uma mala pequena. Não aquela mala preta de rodinha, essa ficou guardada no fundo do armário como um lembrete. E embarquei num ônibus fretado com mais 25 pessoas da minha idade. Naquela viagem, ri como não ria há anos. Joguei baralho até meia-noite com seu Geraldo e Dona Madalena. Nadei na piscina térmica debaixo de um céu estrelado. Dancei forró com um senhor chamado Joaquim, que tinha 2 pés esquerdos, mas uma alegria contagiante. E numa tarde, sentada na beira da piscina com os pés na água, liguei para minha irmã Aparecida, em Sorocaba, e contei tudo, tudo mesmo. Desde o bilhete do Renato até a retirada da fiança. Aparecida ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois disse, com a voz embargada: "Beatriz, por que você não me ligou antes? Por que carregou isso sozinha?" E eu respondi a verdade. Porque eu passei a vida inteira achando que carregar sozinha era ser forte. Agora sei que pedir ajuda também é. Aparecida veio me visitar no mês seguinte. Ficou 1 semana no meu apartamento, dormindo no sofá-cama que comprei justamente para receber visitas. Ela cozinhou comigo, andou comigo pela cidade, me levou numa feira de artesanato onde comprei um quadro pintado à mão que hoje fica na minha sala. Quando foi embora, me abraçou na porta e disse: "Eu sempre soube que você era mais forte do que pensava. Agora o mundo também sabe." Enquanto minha vida florescia, fiquei sabendo por Zilda e Dona Carmen o que estava acontecendo na casa de Dona Ivone. E a ironia era tão perfeita que parecia roteiro de novela. Dona Ivone, que abriu as portas da casa com um sorriso largo dizendo que lá era melhor, estava descobrindo que receber uma família inteira era muito diferente de dar palpite de longe. A casa grande, que antes era o orgulho dela, agora vivia cheia de brinquedo espalhado, roupa suja acumulando, barulho de criança correndo pelo corredor. Seu Celso, que havia partido anos atrás de uma condição cardíaca, deixou a casa e o patrimônio todo para Dona Ivone. Ela vivia confortável, sozinha, com a empregada que vinha 3 vezes por semana. Agora, com Renato, Priscila e 2 netos dentro de casa, a empregada pediu aumento, a conta de luz triplicou e Dona Ivone começou a reclamar. Dona Carmen me contou que Dona Ivone andava dizendo para as amigas que não aguentava mais aquela situação, que não tinha mais privacidade na própria casa, que os jovens de hoje não sabem se organizar. A mesma mulher que me chamou de coitada agora estava vivendo exatamente o que eu vivi durante 4 anos, com a diferença de que eu aguentei calada e ela não parava de reclamar. Priscila, sem a pós-graduação que foi suspensa por falta de fiança, ficou frustrada.
Começou a trabalhar mais horas para compensar financeiramente e chegava em casa tarde, cansada, sem paciência. As crianças ficavam com Dona Ivone, que não tinha o menor jeito com elas. Pedro, que estava acostumado com a avó Beatriz ajudando na lição, começou a ir mal na escola. Lívia ficou mais quieta, mais retraída. Quando Zilda me contou sobre as crianças, confesso que meu coração apertou. Elas não tinham culpa de nada. Eram crianças que amavam a avó e foram separadas dela por decisões de adultos que não mediram as consequências. Foi aí que Renato apareceu de novo. Mas dessa vez, diferente de todas as outras. Ele ligou num sábado de manhã, com a voz calma, sem desespero, sem choro. Pediu para me ver. Perguntou se podia trazer as crianças. Eu disse que sim. Quando a campainha tocou e eu abri a porta, Pedro e Lívia entraram correndo e se jogaram nos meus braços com uma força que quase me derrubou. Pedro, que agora estava mais alto, me abraçou pela cintura e disse: "Vovó, eu senti tanta saudade que doía na barriga." Lívia se pendurou no meu pescoço e ficou ali, sem dizer nada, só agarrada em mim, como se tivesse medo de me perder de novo. Eu me agachei, segurei os dois e naquele momento senti que toda a dor dos últimos meses tinha valido por aquele abraço. Não porque eu precisava deles para me sentir completa, mas porque amá-los era uma escolha minha, não uma obrigação imposta. Renato ficou parado na porta, observando a cena. Estava diferente. Não mais magro e desesperado como da última vez. Estava mais sóbrio, mais contido, com uma expressão nos olhos que eu não via nele desde a infância. Humildade. Entrou devagar. Olhou ao redor do apartamento, viu os vasos na varanda, o quadro de Aparecida na parede, os livros na estante, minha poltrona verde. Viu uma mulher que tinha construído uma vida sem a permissão dele. E eu vi nos olhos dele que aquilo doeu. Não de ciúme ou de raiva. Doeu de perceber que a mãe que ele achava frágil era, na verdade, a pessoa mais forte que ele conhecia. Enquanto as crianças brincavam com os lápis de cor que eu tinha comprado especialmente para elas, Renato sentou na cozinha comigo. Não pediu para eu voltar. Não pediu para reassinar nada. Disse apenas: "Mãe, eu errei. Não tenho como desfazer o que fiz. Mas quero que a senhora saiba que eu entendi. Entendi o que a senhora fez por mim a vida inteira. E entendi o que eu fiz com a senhora. Se um dia a senhora quiser me perdoar, vai ser no seu tempo. Eu vou estar aqui." Eu olhei para o meu filho e vi nele, pela primeira vez em muito tempo, o menino que eu criei. Não o homem moldado pela Priscila e pela Dona Ivone. O menino que sentava na cozinha comigo tomando chá e contando como tinha sido o dia. E eu disse: "Renato, perdão não é uma coisa que se pede, é uma coisa que se constrói. Se você quer meu perdão, comece me respeitando. O resto vem com o tempo." Ele assentiu. Não disse mais nada. E ali, naquela cozinha pequena, com o cheiro de café e o barulho dos meus netos desenhando na sala, alguma coisa começou a mudar entre nós. Não era um recomeço. Era algo novo. Uma relação que nunca existiu antes, porque antes eu era a mãe que servia e ele era o filho que recebia. Agora, éramos duas pessoas adultas, aprendendo a se respeitar. A partir dali, Renato passou a trazer as crianças a cada 15 dias. Sempre ligava antes, sempre perguntava se eu podia. Nunca mais apareceu sem avisar, nunca mais tratou minha disponibilidade como garantida. Pedro e Lívia ganharam um cantinho no meu apartamento, com lápis de cor, cadernos e uma caixa de brinquedos. Nesses fins de semana, a casa voltava a ter cheiro de bolo de fubá e risada de criança. Priscila nunca veio ao meu apartamento, nunca me ligou para pedir desculpas. Dona Carmen me contou que ela culpava a mim pela suspensão da pós-graduação. Eu não esperava desculpas dela. Já tinha passado da fase de esperar qualquer coisa de pessoas que nunca me enxergaram como gente. No meu aniversário de 64 anos, Zilda organizou uma festa surpresa no meu apartamento. Juntou o pessoal do grupo de convivência, Dona Célia, seu Geraldo, Dona Madalena. Aparecida veio de Sorocaba de ônibus com um bolo de laranja que era a receita da nossa mãe. Até seu Joaquim, o senhor dos 2 pés esquerdos da viagem, apareceu com um buquê de margaridas e um sorriso sem jeito. Quando olhei ao redor daquela sala cheia de gente, com música tocando num radinho, com vozes e risadas e pratos de comida,
Eu pensei no Dia das Mães, em que fiquei invisível na ponta da mesa enquanto Dona Ivone entregava rosas para Priscila. Pensei nas noites lavando louça sozinha. Pensei no quarto da área de serviço. E sorri, porque agora eu estava cercada de pessoas que me viam, que sabiam meu nome, que me escolhiam, não por obrigação, não por conveniência, mas porque gostavam da minha companhia. E isso, essa sensação de ser vista e valorizada, valia mais que qualquer casa grande, qualquer sobrenome importante, qualquer buquê de rosas comprado só para fazer bonito. Renato trouxe as crianças na festa. Pedro me deu um cartão feito à mão que dizia: "Pra melhor vovó do mundo inteiro e de todos os planetas." Lívia me deu um desenho de nós duas de mãos dadas, com um sol enorme em cima e a palavra amor, escrita em letras tortas. Guardei os dois dentro da minha Bíblia, junto com a foto do Osvaldo. Hoje, enquanto conto essa história, estou sentada na minha poltrona verde, com o cheiro do manjericão entrando pela janela da varanda e o sol da tarde esquentando meus pés. A cidade está quieta lá embaixo, e eu estou em paz. Não porque tudo se resolveu perfeitamente. A vida não funciona assim. Priscila continua distante. Dona Ivone continua sendo Dona Ivone. A pós-graduação continua suspensa. A casa grande continua cheia demais, mas eu não carrego mais nada disso. Não é mais meu peso. Não é mais minha responsabilidade. Eu aprendi, aos 63 anos, uma coisa que deveria ter aprendido aos 30. Que bondade sem limite vira servidão. Que amor sem respeito vira exploração. Que silêncio por medo vira prisão. E que a coisa mais corajosa que uma mulher pode fazer não é aguentar tudo calada. É levantar, pegar sua mala e ir embora de cabeça erguida. Meu nome é Beatriz de Souza Mendes. Tenho 63 anos. Fui professora, costureira, vendedora de marmita, babá, cozinheira, fiadora e engrenagem invisível de uma família que nunca me enxergou. Carreguei o mundo nas costas durante quase 30 anos. E no dia em que larguei esse mundo, ele desmoronou. Não por maldade minha, mas porque ninguém sabia que era eu que segurava tudo. Então, se você está ouvindo essa história e se enxerga em algum pedaço dela, se você também é a mulher invisível da sua família, a que faz tudo e não recebe nada, a que engole e sorri, a que assina e carrega, eu quero te dizer uma coisa simples, que mudou minha vida e pode mudar a sua. Você também conta. Seu cansaço conta. Sua dor conta. Seu silêncio conta. E o dia em que você decidir que não aguenta mais, não vai ser o fim do mundo. Vai ser o começo do seu. Porque às vezes, a maior revolução de uma mulher não é gritar. É simplesmente parar de carregar o mundo nas costas e deixar que ele sinta o peso. E acredite, ele sente. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.